Olá, chicos, chicas, conforme a gente havia combinado, eu estou gravando um vídeo de resumo do que vai ser cobrado de vocês na nossa atividade. Tá bom, gente? Se você tiver alguma dúvida, aconselho você a dar uma olhadinha lá no vídeo, na videoaula mesmo, para tentar esclarecer suas dúvidas, porque aqui é bem resumido, né? Então, o mais importante, já é a última atividade, mas atenção, notificações generais. Nesta atividade espanhol é o 23 dossiês. Você não pode perder a hora de entrada, lembra que o de vocês é às 17, a entrada é às 17h30. E vocês aí sabem, né? Acede ao sítio web da escola como usuário, que é o seu RG, a contrassenha os primeiros 4 números do seu RG. Você vai dar um clique na ventana prueba em linha, prova online, e no lado superior direito, aí um clique em iniciar prueba. Você terá 1 hora para completar a prova de espanhol. Ok, pessoal? Vamos em frente, vamos ver o que a gente vai fazer de resumo? O pretérito imperfeito de subjuntivo, verbos regulares. Lembra que a gente, quando fala em pretérito, está falando do passado, né? Então, lá, verbos regulares substituem as terminações ar, e ir, por las señaladas en el seguinte tabla. Este tempo tem 2 terminações, ambas são válidas. Então, você tem que entender isso. Todos os verbos terminados em ar, e ir, você vai substituir pela tabela que está aí embaixo, tá? Como você vai fazer isso? Copiando várias vezes, tem que guardar. E existem 2 possibilidades, 2 terminações. Você escolhe aquela que você quiser. Por exemplo, yo. Olha, para as terminações ar, e ir, você vai pôr a terminação ra ou se. Então, por exemplo, o verbo hablar fica hablará ou hablasse. Aprender, yo aprendiera ou yo aprendiese. Verbos terminados em ir, vivir. Yo viviera, yo viviese. Qualquer uma das 2 está certa. Tu, você vai trocar por has ou ses. Hablarás ou hablasses. Aprendieras ou aprendieses. Vivieras ou vivieses. É só trocar a terminação, gente. Ele, ela, você vai trocar por ha ou se. Hablará, hablasse. Nosotros, nosotras. Ramos e semos. Hablaramos, hablássemos. Percebe que todas são iguais, gente. Olha lá. Fica facinho. Tanto para as terminações ar, e ir. Vosotros. E vosotras. Você vai trocar por rais e seis. Hablarás, hablasseis. Hablarás, aprendesseis. Vivierais, vivierais, vivereis, viveseis. Eles e elas. Ran e sen. Hablaran, hablassen. Aprenderam, aprendiessem. Vivieram, viviessem. Então, presta bastante atenção. O que você tem que guardar quando se fala de pretérito imperfeito de subjuntivo para os verbos regulares? É só trocar a terminação. Então, você tem que guardar isso, gente. Não tem jeito. Não tem outra forma. O pretérito imperfeito subjuntivo é principalmente usado para expressar incertezas, arrependimentos, desejos improváveis e recomendações. Conselhos que deveriam ser realizados no passado. Bem fácil. Agora os verbos irregulares. Olha, muitos verbos são regulares nesse tempo. Observe a conjugação dos mais comuns. Eu coloquei aqui a maioria dos verbos irregulares. Se você prestar atenção, eles todos terminam iguais. Então, se você souber conjugar o verbo, por exemplo, estar. Estuviera, estuvieras, estuviera. Estuviéramos, estuvierais, estuvieram.
Se você guardar esse aí, essa conjugação, e você lembrar que o verbo andar, hacer, ser e ir é o mesmo, tanto ser como ir, a conjugação é a mesma, olha lá, fuera, fueras, fuéramos, fuerais e fueran. É igual, verbo poder, poner, querer, venir, tener, traer, decir, cair, ir e ser, está repetido, dar, dormir, morir e o ir. Eles são todos iguais, você conjugou um, você conjuga todos. Guarda pelo menos o verbo estar. Estuviera, estuvieras. Estuviera, estuviéramos. Estuvierais, estuvieram. Essa é a conjugação. Eu, tu, ele, ela, nós outros, nós outras, vós outros, vós outras, eles, ela. Você sabendo isso, tenta gravar a maior quantidade de verbos que você puder, que são irregulares, dessa relaçãozinha, que é o que vai ser cobrado, é o que a gente usa no nosso dia a dia. Aí se você sabe conjugar o verbo estar, põe ele como modelinho, né? Conjuga ele ali no papelzinho, e aí você conjuga o resto, que é só mudar a terminação. Os pronomes de objeto direto e indireto. Os pronomes complemento direto e indireto correspondem em português ao objeto direto e indireto. Tais pronomes são aqueles que, como o próprio nome indica, complementam um verbo, um substantivo ou um adjetivo. Aparecem antes do verbo e são usados no início da oração. Isso só não ocorre quando há um imperativo, afirmativo, gerúndio ou infinitivo. Neste caso, são posicionados após e junto ao verbo, sem o hífen. Para usar um complemento direto, pergunte ao verbo o que. Então, sempre objeto direto. O que? Ou quem? Exemplo. Carmen comprou um regalo para Juan. Carmen lo comprou para Juan. Carmen comprou um presente para Juan. O que ela comprou? Um presente para Juan. Para usar o complemento indireto, pergunte ao verbo a que, a quem, com que, de quem ou de que. Olha lá, Carmen comprou um regalo para Juan. Carmen lhe comprou um regalo. O que a Carmen comprou? Comprou um regalo, comprou um presente. Costuma ocorrer um choque entre lhe e lá, lo, na mesma frase. Quando isso ocorrer, troque o lhe por les. Exemplo, Carmen comprou um regalo para Juan. Carmen se lo comprou. Então, a tabelinha do lado esquerdo, você tem ali, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela. Nós outros, nós outras, vós outros, vós outras, eles, elas, ustedes. Os pronomes objetos direto, é isso que você tem que guardar. O me, o te, o lá, lo. Nos, os, las, los. E para os indiretos, é o me, o te. Igualzinho o pronome direto. Só vai mudar na terceira pessoa, gente. Tanto do singular como na pessoa do plural. Para os indiretos, é le e se. Para os diretos, lá e lo. Na terceira pessoa do plural, nos indiretos, é les e se. E nos diretos, é lá e los. A formação de palavras. Se formam palavras novas a partir de outras já existentes, añadiendo uma sílaba ou um grupo de sílabas ao princípio ou ao final de algumas palavras. Então, como é que a gente forma outras palavras? Acrescentando uma sílaba ou várias sílabas no começo ou no fim da frase. O que são isso? São os prefixos e os sufixos. Olha lá, os prefixos. Se coloca ao princípio das palavras. Exemplo, a palavra é capaz, mas eu coloquei o in, ficou incapaz. A palavra é história, mas eu coloquei um prefixo pre na frente, pré-história. A palavra é yellow, mas eu coloquei des na frente, ficou des-yellow. O sufixo a gente coloca no final da frase. Então, prefixo na frente, sufixo no final da palavra. O exemplo, casita, caminhonazo. Todos.
rapidíssimo. Fiquem tranquilos, espero vocês lá dia 23 para fazer a nossa atividade e tenho certeza que todos vocês sairão muito bem. Um beijo grande, com muitas saudades e até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus.